Olá, vamos esperar o pessoal entrando. Oi, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Estamos esperando o Thiago. Oi, Thiago. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Tô ouvindo bem. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Maravilha. Tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo jóia também. Tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo vendo certinho? Acho Espero que que estejam. Primeira live do Introvertendo em 2021. Já tinha um tempinho que a gente não fazia live, então é um prazer. o prazer é meu. Que legal essa notícia. Que bom. Fiquei muito feliz que você topou participar, de estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo pelo tempo, pela atenção aí. Obrigada mesmo. Aí, eu que agradeço. E deixa eu te contar um pouquinho da história do que eu tô fazendo aqui no meu Insta. Eu comecei essa terceira live que eu tô fazendo e eu tô tentando trazer um pouquinho para perto, um pouquinho de cada deficiência. Então, para a gente poder trazer realmente isso para o nosso dia a dia, porque tem coisa que eu não sei e muitas outras pessoas também não sabem e que vocês estando passando, né, vocês têm essa vivência, vocês podem compartilhar isso com a gente. E eu acho que quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, mais a gente traz para perto, melhor fica para todo mundo. É uma troca assim que é ganho para todo lado. Então, é isso que eu comecei a fazer. É um prazer de novo você tá aqui participando comigo. E é isso, espero que a gente possa aprender bastante hoje aqui nessa conversa. Show. Até porque compartilhar coisas assim é o que ajuda a gente a saber como agir também, né? Em contexto de acessibilidade. Exatamente. E nada melhor do que vocês passando, né, passando na pele isso, de poder compartilhar um pouquinho dessa vivência com a gente. Então, nesse primeiro momento, você se apresenta, conta um pouquinho de você, da sua história, quem Uhum. é você, para a gente te Certo. conhecer. Para quem acompanha o Introvertendo já sabe, meu nome é Thiago, mas para quem não conhece, meu nome é Thiago, sou jornalista. Eu tenho 25 anos. Como essa live é de acessibilidade, eu também vou me audiodescrever primeiro, para a gente ter um contexto geral aqui. Então, eu tenho cabelos castanhos, curtos, sobrancelhas relativamente grossas, eu uso óculos, tenho um nariz fino, uso bigode e tenho lábios grossos e tô com uma camiseta cinza e sem estampa. E um fone de ouvido preto. E eu sou jornalista, né, como eu disse. Eu sou um dos fundadores do podcast Introvertendo, que hoje é o maior podcast sobre autismo do Brasil. A gente discute autismo no contexto do cotidiano e principalmente da vida adulta. E, enfim, assim, no geral é isso, tá? Fui diagnosticado em 2015 e estou na comunidade do autismo mais ou menos desde essa época, na verdade um pouco antes, desde 2013, que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o tema. E é isso, é um prazer, né? Sempre falar sobre autismo e, enfim, é isso. Bom, que ótimo. Eu digo mais uma vez que é um prazer ter você aqui, contando um pouquinho de você e das suas experiências. É, conta um pouquinho pra gente sobre o seu diagnóstico mesmo, como é que foi, Uhum. porque foi em 2015, é até recente, assim, né? A gente pode dizer que ele é um diagnóstico recente. Isso, bastante recente, né? Assim, diagnóstico de autismo, entre aspas, leve, né? Ele ocorre geralmente mesmo na vida adulta, a maior parte das vezes. Tem alguns casos de pessoas que têm um diagnóstico aos 19, dependendo do contexto de Brasil, é um diagnóstico tardio, mas também ao mesmo tempo não é, né? Mas o que eu posso dar de contexto é o seguinte, né? No âmbito familiar não tinha nenhum caso,
diretamente, né? Teve caso posterior, mas o meu primeiro contato foi no ensino médio mesmo, lendo coisas na internet, etc. Até que eu decidi procurar uma psicóloga que tinha especialidade no tema aqui em Goiânia. Ela achou que a hipótese fazia sentido, falou para procurar um neurologista, esse neurologista fechou. Então, em 2015, esse diagnóstico foi fechado, mas a hipótese vinha lá de 2013, né? Foi um processo relativamente longo. E aí, à medida que eu consegui o diagnóstico, também eu fui atrás de profissionais e também, principalmente, de entender, né, esse contexto. Então, entrei em grupos, comecei a interagir com outras pessoas dentro do espectro. Dentro da universidade, eu comecei a ir atrás de outras pessoas diagnosticadas, porque eu imaginei, em uma instituição com mais de 20 mil alunos, né, com certeza tem outras pessoas. E foi dentro da universidade que eu fui conhecendo outras pessoas pessoalmente e esses anos, né, conhecendo outras pessoas dentro do espectro dentro da universidade, acabou gerando o Introvertendo. Aí, né, com base no Introvertendo, o Introvertendo ele é um podcast que foi fundado dentro da Universidade Federal de Goiás por estudantes que faziam um grupo terapêutico. E aí um dia eu cheguei com eles com a sugestão, vamos fazer um podcast, porque as nossas conversas aqui são interessantes, não tem nada nesse formato, e aí a gente acabou fazendo e deu no que deu. Que ótimo. Você falou que em 2013 você que começou a ir atrás para como é que foi? Você começou a perceber alguns aspectos e foi atrás, estudou? Como é que foi isso? Uhum. Então, é uma longa história, mas para resumir bastante, eu tive alguns problemas acadêmicos no ensino médio, com notas e etc. E isso começou a despertar uma preocupação, né, de que eu poderia ter alguma coisa. E aí foi um longo processo, na verdade, né? Mas tudo foi por conta própria mesmo. Então, até mesmo essa questão do processo do diagnóstico, né? Na época eu fiz com base com o que eu trabalhava. Eu era um jovem aprendiz, ganhava bem pouco e foi assim uma saga, né? Realmente esse processo que não é um processo fácil para muita gente, Sim. mas no geral foi bem individual mesmo, porque eram coisas que passavam muito despercebidas, né? Para a maioria das pessoas. Tá. E o que você acha que mudou, assim, depois que você recebeu o diagnóstico, que fecharam o diagnóstico, você sentiu o que mudou alguma coisa? Não? Como é que foi? Uhum. Mudou tudo, na verdade, né? É engraçado essa pergunta, porque nós vamos até fazer um episódio no Introvertendo este ano sobre isso, sobre o depois do diagnóstico. A gente até já vai fazer a gravação daqui em breve. E porque para algumas pessoas não muda nada, né? Para algumas pessoas muda muito. No meu caso, mudou muito. Então, só com a hipótese, né, do diagnóstico, uma perspectiva toda se abriu de entendimento de características e de situações que não se tinha uma resposta específica, né? E isso ajudou em tudo. Então, ajudou do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de interações sociais. Então, foi um ganho de qualidade de vida muito significativo. Então, assim, eu tenho o quê? 6 anos. Agora, em março, são 6 anos de laudo, né? Propriamente dito. E, assim, foi um divisor de águas, realmente. Assim, minha vida teve um salto de qualidade quantitativo mesmo e qualitativo significativo. Acho que ajuda você a entender um pouco mais das características, não? Não tem um pouco isso? Sim, sim, com certeza, porque você consegue nomear, né? A ideia do diagnóstico é uma classificação, de você nomear características que para as outras pessoas podem parecer somente como uma preguiça ou como uma falha de caráter, né? Infelizmente, existe muita incompreensão em relação às características do autismo, principalmente esse autismo, porque eu costumo falar o seguinte, né? Que o autismo dito leve, ele é sutil o suficiente para a pessoa passar despercebida, mas ele é significativo o suficiente para as pessoas apontarem o dedo e acharem que isso é alguma coisa. Então você fica naquele limbo, né? Então, eu percebo que, né, por exemplo, hoje a gente tem uma maior conscientização sobre o autismo. Hoje em dia, tem crianças que conseguem o diagnóstico antes dos 2 anos, mas isso era completamente impensável para pessoas que nasceram na década de 90, no início dos anos 2000, e ainda é impensável para casos de autismo leve de pessoas que estão nascendo em 2019, 2020 e que só vão descobrir daqui a 20 anos. Vão chegar na comunidade do autismo em 2040. E aí só depois disso que elas vão descobrir. Então, tem até uma autora francesa, né, diagnosticada com autismo, que ela publicou uma obra chamada Diferença Invisível, né? Eu acho que essa expressão resume muito bem essa ideia, né, a diferença invisível.
É legal de falar, até diferença invisível me lembrou que às vezes as pessoas acham que a gente falar de acessibilidade, deficiência, todas elas são físicas, né? Que a gente olha e a gente consegue perceber uma característica exterior, assim, física, aquilo, e não é sempre assim, né? Existem deficiências que são realmente invisíveis, assim, no aspecto físico. E a gente precisa Sim. pensar também, precisa conhecer. Sim, inclusive o autismo é exatamente esse tipo de caso, né? O autismo ele é classificado como uma deficiência psicossocial, tanto é que ali no DSM, né, quando a gente tem as duas grandes, os dois grandes domínios sobre o autismo, não tem marcadores físicos, né? Hoje em dia, a gente está começando a levantar a hipótese que a dificuldade da coordenação motora, que é algo que autistas frequentemente relatam, pode ser considerado um critério diagnóstico no futuro, mas ainda não é. Então, assim, a gente não tem nenhum marcador de físico-motor em relação ao autismo, mas para todos os efeitos, o autismo é uma deficiência psicossocial. Sim. Você acha que depois do seu diagnóstico, você começou a perceber algumas coisas de antes, de quando você era criança, coisas que você fazia que possivelmente são relacionadas ao diagnóstico que ninguém nunca tinha prestado atenção anteriormente? Olha, tinham características minhas que, na verdade, minha mãe já percebia sim, sabe? Mas ela não tinha o nome para descrever, né? Então, tinha Tá. dificuldade de interação com colegas na escola. é, Ela disse que até uma certa época eu não reagia a certos estímulos, então teve até uma certa idade, eu acho que mais ou menos uns 2 anos que ela achou que eu era surdo, né? Essas coisas bem típicas mesmo do autismo. E eu, particularmente, percebia muitas coisas. Então, a vida inteira eu fui julgado como alguém que era desinteressado, ou que era arrogante, ou que não queria me misturar. Então, você vai sendo classificado com essas coisas e você começa a acreditar porque todo mundo tem o mesmo parecer, né? Então, se pessoas em contextos diferentes têm a mesma opinião, é porque o problema é com você, mas aí depois você descobre que não é bem assim. Então, é realmente uma questão bastante complicada, né? Você acha que o tratamento que os pais dão quando criança, ele influencia é, na vida mesmo da pessoa? Quando seus pais tratam de um estímulo, falta de estímulo, mais, menos, você acha que vai influenciar nessa vida, nesse crescimento aí com o diagnóstico? Você está querendo dizer sobre intervenção precoce e essas questões? Na verdade, assim, é mais uma questão de como os pais tratam o autismo. Ah, uma questão mais social, digamos É, assim. é, é. Eu, É, tudo que eu diria a partir de então seria mais um exercício especulativo do que realmente uma informação científica, porque eu sim, não estudo muito sobre isso, né? Mas partindo do ponto de vista de experiência, eu percebo que existem algumas diferenças muito engraçadas de como diferentes famílias lidam com o autismo. Porque é o seguinte, os pais e as mães engajados na temática do autismo na internet, né, até que acompanham outros autistas produzindo, etc., eles são engajados no sentido muito positivo, eles têm aquele vínculo afetivo com os filhos, né, aquela relação agradável. E no caso dos autistas adultos, eu percebo uma tendência, é claro que isso não é geral, mas eu percebo que uma parte deles não tem uma relação agradável com a família. É um histórico ruim, é um histórico de uma relação um pouco desgastada. Então eu percebo um pouco dessa contradição. E isso tá. reflete sobre como os pais e as mães eles interagem aqui quanto os autistas. Então, pegando esse cenário que eu observo, um cenário plenamente anedótico, né, não tem nenhuma base assim mais aprofundada, eu imagino que para a gente saber exatamente isso, a gente teria que ver os efeitos daqui a 15 anos desses autistas que estão sendo diagnosticados agora com esses pais super engajados. Mas eu partiria do pressuposto de que né, toda a estimulação que eles fazem traz um resultado, nem que seja ao menos positivo, né? Eu acho que é importante. Eu fico imaginando, né? Se eu tivesse tido o diagnóstico antes, talvez eu teria me desenvolvido melhor em alguns aspectos, né? E teria evitado alguns tipos de sofrimentos que principalmente ocorrem nesses ambientes escolares, né? De socialização e Acho que quando a etc. gente é jovem, assim, as coisas são até um pouco mais complicadas, né? Porque quem está na nossa volta de conseguir entender, compreender a diferença do outro, né? Uhum. Mas, bom, Um debate muito grande em relação ao autismo na adolescência, por exemplo, né? É que o autismo da adolescência,
ele complexifica um processo que já é difícil para o ser humano. Adolescente é um sujeito chato, né? E porque o adolescente ele está com o seu corpo transformando em um nível imenso, ele quer fazer parte de grupos, ele quer socializar. E no caso do autismo, acho que a adolescência é o período que realmente mostra mais explicitamente as dificuldades sociais. Porque quando você é criança, as pessoas vão ter ali um certo grau de mensuração, só que essa fase da adolescência, ela é muito fundamental para marcar como é que você vai ser enquanto adulto, né? De como é que você vai desenvolver os seus vínculos, as suas primeiras relações de trabalho. Então, assim, é uma fase muito difícil. Então, por exemplo, não é coincidência de que eu fui ter o primeiro contato com o tema no final da adolescência, né? Sim. É. Legal. Eu vi uma pergunta aqui, se você tem algum hiperfoco. E eu acho que a gente entra um pouquinho para falar do hiperfoco, também desses estereótipos que o pessoal coloca começa a taxar, assim, né? Que todo autista é um gênio, todo autista é muito bom em alguma coisa, Então, conta um pouquinho dessa parte, assim, que eu acho importante. Beleza, tá. Isso que a gente chama de hiperfoco é um termo quase social, né, que a gente usa hoje, principalmente entre autistas, para se referir a uma característica que lá nos manuais médicos está no domínio dos comportamentos repetitivos, né? Então, o hiperfoco que está seria um interesse restrito e extremamente fixo em um tema. A literatura médica interpreta isso como algo plenamente prejudicial, como algo ruim, né? Mas os autistas, eles conseguem transpor essa percepção para algo que também é positivo. Então, a questão do hiperfoco, ela tem como base isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente foi flexibilizando essa visão de autismo ao longo da história, ocorreu de que, basicamente, começou a ter uma visão quase contrária. Por quê? Até a década de 80, o autismo era algo plenamente negativo. Extremamente negativo, era a sentença de morte, a única compreensão que se tinha sobre o autismo era o autismo clássico. Aí você começa a ter as primeiras obras ficcionais de largo alcance sobre autismo. Você teve Rain Man no final da década de 80, que o personagem era um savane, etc. E essa ideia do autista gênio foi muito explorada nas produções culturais. E isso acabou entrando muito na comunidade do autismo. Quando teve o diagnóstico da síndrome de Asperger, a síndrome de Asperger sempre foi ligada a esse estereótipo da pessoa com inteligência acima da média. Em alguns casos é verdadeiro, mas em muitos casos não, né? Tem muitas pessoas que seriam classificadas como antigo Asperger, né, que hoje a gente entende como autismo leve, que tem uma inteligência dentro da média. Uma parte dos autistas tem deficiência intelectual. E essa ideia do autista gênio também, ela é muito ruim, porque parece que a ideia do hiperfoco, ela fica centrada somente numa coisa que é produtiva, sabe? Então, digamos assim, o hiperfoco ele é bom quando ele pode fazer com que o autista desenvolva uma atividade no mercado de trabalho. Mas se esse hiperfoco, se esse tema de interesse não é prejudicial, né? Não é sobre um tema perigoso, como, por exemplo, soda cáustica, sabe? E essa pessoa faz isso por simples prazer, não vai dar lucro, mas dá prazer, é bom também, sabe? Então, assim, eu penso que também tem essa questão complicada sobre hiperfoco na discussão que a gente tem dentro da comunidade. Tá, legal de saber. Vamos lá, eu vi alguém perguntou, e a acessibilidade? Conta um pouquinho de como foi, como é tudo isso. Certo. Então, quando a gente fala de acessibilidade, você que é especialista em acessibilidade vai saber falar ainda melhor do que eu, né? Mas é um tema muito complexo, assim. O primeiro contato que eu tive com o tema da acessibilidade é difícil até entender o conceito, né? Alguns podem pegar ali o padrão da NBR, que eu não lembro exatamente, alguns podem pegar um contexto mais dentro da área da educação, mas enfim, a gente entende a acessibilidade como algo bem grande, com várias ramificações e que tem várias discussões em suas múltiplas áreas, né? O contato que eu tenho maior com a temática da acessibilidade vem dos estudos da deficiência. Os estudos da deficiência é um campo, né, digamos assim, que surgiu a partir do movimento das pessoas com deficiência dentro das ciências sociais, que vem pensar a deficiência do ponto de vista mais social da coisa, né? E a acessibilidade acabou se tornando um tema muito importante para a discussão sobre deficiência. Quando a gente fala lá da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, de 2006, que o Brasil trouxe, a gente tem lá a acessibilidade como um dos principais pontos de discussão, aquilo que a gente chama de adaptação razoável e tal. Mas, no geral, né, quando a gente fala de acessibilidade no autismo, eu gosto de delinear três grandes tópicos, que é a acessibilidade na escola, né, que é uma coisa que a gente discute muito, no trabalho, porque a gente discute muito a acessibilidade no mercado de trabalho,
e na vida pessoal. E na vida pessoal eu incluo tanto a relação familiar, quanto a relação com amigos, relações amorosas, etc, né? E então, assim, a gente tem esses três tópicos e a gente tem os tipos de acessibilidade. Então, como você falou mesmo, né, as pessoas têm muito aquela ideia da acessibilidade arquitetônica, que ela é diretamente ligada à estrutura, às questões do ambiente, mas também há uma discussão sobre a acessibilidade atitudinal, né? E aí, tentando explicar um pouco que é a acessibilidade atitudinal, que as pessoas têm falado muito bastante, que é você ter uma postura acessível, né? Você querer ser acessível, que seria o primeiro passo para você executar todas as outras acessibilidades. Mas beleza, vamos focar então agora nas partes práticas, que daí você vai dar os fundamentos teóricos muito melhor do que eu, né? Então, assim, falando de escola, quando a gente pensa sobre autismo e escola, inclusive vai sair um episódio do Introvertendo sobre autismo e ensino superior do sexta agora, que a gente fala bastante de acessibilidade. Então, quem quiser depois ver uma aprofundada da discussão, vai ter um episódio. Quando a gente fala de escola, a gente está falando de ensino infantil, de alfabetização, de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, é uma fase muito longa. Então, assim, falar de acessibilidade na escola é um tema por si só gigante, né? E eu entendo que dentro dessas diferentes fases também há diferentes níveis do tipo de acessibilidade que seja mais importante ou não. Isso considerando também as deficiências, né? Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que anda de muletas, né? Ou uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, a acessibilidade arquitetônica vai ser muito mais importante do que eu imagino que vai ser para uma pessoa autista, por exemplo, né? Então, isso também varia um pouco. Pegando a minha experiência, tá? E convivendo com outros autistas. Primeiro, a questão da universidade, que está mais fresca na minha cabeça. Eu percebo que a, a grande dificuldade em relação da universidade é um pouco de acessibilidade atitudinal, né? De muitas pessoas não quererem ser acessíveis ou pouco se importarem para a questão da acessibilidade, mas aí tem um outro problema que eu acho que falta mais discussão na comunidade do autismo, que é o seguinte: existe uma grande parte, pelo menos no meu caso, era a maioria das pessoas, elas queriam ser acessíveis, mas elas não tinham conhecimento. E aí não adianta você só querer ser acessível se você não tem as ferramentas. Eu, por exemplo, só fui ouvir falar de autismo em 2013. Sim. Até antes disso, eu não tinha contato sequer com a palavra. Então, assim, como é que eu, por exemplo, antes seria uma pessoa acessível com relação a uma pessoa autista sem saber o que é autismo, né? Então, eu percebi muito isso ao longo do período do período escolar e eu percebo isso com outros colegas, né? Então, pegando algumas coisas bastante práticas. Tem professores que eles acham muito importantes incluir alunos com deficiência, etc. Mas eles não vão pensar, por exemplo, que a forma como eles passam trabalho em grupo tem a ver com acessibilidade. Se a autista tem dificuldade em fazer parte de trabalho em grupo, você não querer alterar o seu modo de avaliação, você está sendo inacessível, né? Ou se você compreende que isso não é importante. Se você monta uma questão que você não cuida, por exemplo, de ser dúbio ou não, né? Então, por exemplo, agora a gente teve o Enem recentemente. Tem uma discussão sobre isso em relação ao Enem, né? Porque tem muitas questões ali que você precisa ter a habilidade de entender ironias ou você marcar exatamente o contrário do que a questão está pedindo. E aí, isso não coloca autistas também em desvantagem? Tem uma discussão disso rolando no Enem. Então, quando a gente pensa em acessibilidade na escola, é muito complexo, muito complexo. Daria uma live sozinha só sobre isso. E no período escolar, eu via que tinha muito isso dos pré-julgamentos, entendeu? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho em grupo. O que eu fazia? Eu fazia o trabalho sozinho, chegava o professor e já entregava o trabalho pronto. Eles eram obrigados a aceitar, né? Mas à medida do ensino médio, etc., eles não começaram a aceitar muito isso, né? Dependendo das instituições onde eu estava. E era um processo de muito sofrimento, né? Era um processo realmente muito, muito complicado. Então, eu penso que o ambiente escolar é um dos ambientes mais perceptíveis, assim, né? De dificuldades relacionadas ao autismo. Aula de educação física. Eu já fiz um episódio no Introvertendo agora em 2020 sobre autismo e atividades físicas. É uma disciplina muito importante, né? Educação física. Tem até muitos profissionais de educação física que estão estudando autismo agora e tal. Mas é um período, mas uma disciplina, assim, que é muito difícil, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista da motricidade e tudo mais. Então, é muito fácil uma aula de educação física não ser acessível, né? Sim. Enfim, eu vou dar uma pausa para você falar, que senão eu vou monopolizar. Imagina, não, eu só tô aqui pra contar mesmo um pouquinho de você. Eu fiquei pensando aqui, você falando dessa parte da escola, dos professores, trabalhos em grupo, e é uma coisa que falta
esse contato mesmo. Eu acho que isso que a gente está fazendo de falar, de você poder contar as coisas, as experiências que você passou, as dificuldades que você teve, muitas pessoas estão olhando e falando, nossa, nunca pensei nisso, né? Vai abrindo Uhum. esse olhar aí para a gente começar realmente a pensar que essas coisas acontecem e que o que a gente pode fazer para mudar. Sim. Então, como professor ou como qualquer, né, uma diretora, ou enfim, tudo que a gente faz, a gente consegue colocar esse olhar pro outro e às vezes parar para pensar que o que é fácil para mim pode não ser para o outro. Então, que eu tenha que fazer a mesma coisa de diferentes maneiras para que todo mundo consiga fazer também, né? Ou às vezes, dentro do mesmo grupo de pessoas com deficiência, as ações são plenamente opostas. Então, por exemplo, a gente tem uma característica no autismo, né, que o pessoal chama de hipossensibilidade ou hipersensibilidade. Tem autistas que têm uma hipersensibilidade a estímulos e tem outros que têm uma hipo. Então, assim, dois autistas, um com hipo, outro com hiper, no mesmo lugar, né? Como é que você vai fazer, por exemplo? Ou um autista que tem hipersensibilidade à questão luminosa, né? Por exemplo, um exemplo bem básico. Mas uma pessoa de baixa visão que precisa do ambiente hiperluminoso no mesmo lugar, né? Então, assim, é um desafio muito grande pensar todas essas questões, né? E é exatamente aí onde entra os profissionais da parte da arquitetura, engenharia, né? Essa parte mais da acessibilidade arquitetônica. O que a gente pode fazer para melhorar aquele espaço para pensando em todo mundo, né? Uhum. Então, até você E- comentou né, dessa parte da arquitetura e tal, você falou, às vezes para a pessoa com cadeira de roda é mais do que para um autista. Às vezes não. Eu estou sim, fazendo um sim. projeto para uma família onde o pai é autista e os dois filhos também. E aí eu estou montando o quarto deles, então o que dentro do quarto pode ajudar nos estímulos, né? Então tem tanta coisa que às vezes a gente também não pensa. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado em o que eu, como engenheira, podia ajudar uma pessoa com autismo. Então é bem legal essa parte também. Ah, é muito interessante isso, né? Porque essa característica, né, principalmente, eu acho que é a que mais tem disparidades assim dentro da comunidade. Então, até a gente discute, né, no meio da deficiência, o que a gente chama de desenho universal, né, design universal, na verdade, que é, assim, eu particularmente tenho um olhar crítico em relação a isso, no sentido de que eu vejo o desenho universal muito mais como um princípio uma meta que a gente tem que alcançar, mas sabendo de antemão que essa meta é impossível. É impossível ser 100% acessível em todos os contextos, e eu posso explicar isso com um exemplo prático, que é o próprio podcast, com as ações que a gente teve. Mas, mesmo sabendo que não dá para ser 100%, o máximo que a gente alcançar é interessante. Então, se você não pode ser 100% porque é impossível, se você conseguir chegar aos 80%, já é um bom caminho, né? O que a gente não pode é usar isso como uma desculpa para não ser acessível, né? Sim, Então, eu acho que isso é muito interessante. exatamente. Conta um pouquinho também sobre o trabalho. Como é que funciona Uhum. a parte do Então, trabalho? tem uma discussão, e aí eu vou falar de uma forma mais aberta, na comunidade do autismo de uns 20 anos para cá, tá? Quando foi inaugurada o conceito de neurodiversidade, que é um conceito bastante discutido na comunidade do autismo, é um conceito difícil, então para explicar o que é neurodiversidade teria que ter um tempo, mas quando a gente introduziu, né, a ideia de neurodiversidade dentro da comunidade do autismo, esse termo acabou ganhando uma dimensão popular, cultural assim muito grande, e o mercado de trabalho começou a incorporar isso. Então, eles começaram a falar sobre neurodiversidade, incluir, né, pessoas neurodivergentes, etc, etc, etc. Mas aí a acessibilidade do mercado, no trabalho, no mercado de trabalho, é um pouco parecida com a questão da escola, porque depende do contexto, depende da instituição, depende da pessoa, né? Então, por exemplo, se uma empresa ela já parte do pressuposto de que todo autista tem hipersensibilidade e chegar lá para um ambiente escuro, não necessariamente isso vai ser agradável para algumas pessoas, né? Eu não sei se eu me sentiria confortável entrando numa empresa que tudo é escuro ali do nada, né? Então, assim, eu percebo que o mercado de trabalho ainda tem essa forma um pouco engessada, sabe? De olhar todo mundo de uma forma mais uniforme, né? Mas o mercado de trabalho também tem algumas questões que estão começando a ser um pouco mais discutidas,
mas que eu acho que ainda falta muito para avançar, especialmente aqui no Brasil. Porque o mercado de trabalho ele é excludente para pessoa com deficiência antes mesmo dela passar pelo processo de seleção, né, na forma de anunciar a vaga. Tem muita empresa que contrata quem por indicação, né? E a gente já começa aí uma restrição. Se uma pessoa autista, uma pessoa que tem dificuldade de interação social, e partindo do pressuposto é uma pessoa que tem poucos círculos sociais, tem poucas pessoas próximas, obviamente essa pessoa vai ser mais penalizada em processos em que é por indicação, né? Então, assim, a gente já tem uma primeira exclusão aí partindo disso. E aí a gente tem a questão das seleções, né? As seleções têm dinâmicas de grupo. Que já dificulta bastante para algumas pessoas autistas. Algumas coisas que não são necessariamente ligadas à atividade, à sua prática da atividade, são cobradas porque fazem parte das regras sociais. Olhar nos olhos, ter um bom dia, tudo bem, né? Todas essas formalidades, as interações. Então, tudo isso é cobrado. Não necessariamente está ligado à competência da atividade. Então, mais uma questão de exclusão. Aí a gente tem um ambiente da empresa, né? A cultura da empresa, que já é uma coisa. Essa questão da cultura da empresa, muitas vezes é exigido que você faça parte do grupo, que você esteja próximo, intrincado, né? Que a sua vida pessoal esteja relacionada ao trabalho. Algumas empresas estão começando a questionar isso, graças a Deus, e outras nem tanto. Mas tudo isso é bastante complicado, né? Mas eu percebo também que algumas empresas que estão despontando pelo Brasil, e aí é melhor não trazer exemplos para não ser injusto, né, com uma ou outra, mas algumas estão pensando em políticas de inclusão segmentadas na deficiência. Então, você tem uma pessoa com deficiência dentro da empresa que vai pensar isso, que vai pensar essa política e vai construir todo o processo de RH e etc., já pensando nas pessoas com deficiência. Tem uma integrante do podcast, que é a Thaís Mosken, que ela trabalha numa empresa em vaga PCD desde 2018. Ela morava em São Paulo, ela conseguiu essa vaga em Florianópolis, se mudou para Florianópolis, ela está nessa empresa até hoje, e essa empresa dela é exatamente isso, ela tem todo um segmento para pessoas com deficiência, e ela tem uma liberdade total ali de tudo mais, e ela se dá muito bem, sabe? Então, assim, a gente já fez até alguns episódios sobre o assunto, para quem quiser saber mais ou menos um pouco da experiência dela, episódio 26, Mercado de Trabalho. E é muito legal, né, saber disso, assim, que existem exceções, né, mas ainda falta avançar muito. No meu caso particular, eu tive várias experiências de trabalho e por ser uma pessoa que tem menos dificuldade, até mesmo entre os que têm menos dificuldade, eu consegui ter uma sobrevida assim no mercado de trabalho relativamente agradável. Eu poderia dizer assim que a minha principal vantagem foi o trabalho remoto, né? Que é um regime que não funciona para todas as pessoas com deficiência, não funciona para todos os autistas, mas no meu caso funcionou, né? Então assim, quando a gente está aqui nessa live, a gente está falando de um caso de autismo que sou eu. A gente não pode generalizar para todo mundo. Mas o trabalho remoto me ajudou muito, porque o trabalho remoto cortou muito dessa parte da interação, E eu não diria que o problema é exatamente da interação, mas é no sentido das regras sociais, dos jogos sociais, né? De uma palavra atravessada que... Assim, pela internet as coisas são mais objetivas, são mais diretas, as pessoas verificam mais a tua competência do que necessariamente o seu comportamento do dia a dia. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho atualmente, eles me conheceram pessoalmente, acho que 9 meses depois que eu fui contratado. Então, assim, eles já tinham todo um histórico de meu desempenho, né, assim, técnico, antes de me conhecer enquanto pessoa. Então, assim, isso é muito diferente, né? E hoje a empresa que eu trabalho produz o Introvertendo. Ah, é? Então, o podcast a Super Plant Company, né, que é a empresa que assina o Introvertendo, é a empresa onde eu trabalho, já tem 3 anos. Que legal, não sabia. Que é muito bom, realmente, a gente poder, mesmo não sendo a maioria, mas é legal de ver as empresas que se preocupam com isso, né? Que já Sim. começam aí, que nem você falou, coloca uma pessoa com deficiência para montar essa parte, um RH, e como fazer, como lidar. Acho que é aos pouquinhos, mas a gente vai conseguindo galgar aí uns degraus, né? Uhum, sim. Eu acho que um dos pontos também, isso é mais uma opinião minha, né, que precisaria confirmar isso estudando, mas eu tenho uma hipótese também de que uma parte da questão da deficiência, ainda não ter toda essa discussão maior dentro do mercado de trabalho, é que de alguns anos para cá a gente tem falado muito sobre diversidade, né, no mercado de trabalho, assim.
Então, falar em empresas, por exemplo, que tenham mais pessoas negras, que tenham mais mulheres e que os salários sejam mais equitativos, etc. E as pessoas geralmente não pensam a deficiência dentro desse campo da diversidade. Então, quando falam em diversidade, vão pensar em mulheres, vão pensar em LGBTs, em pessoas negras, etc. Mas não pensam nas pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência também estão dentro desse arcabouço, né? Então, eu acho que à medida que a gente for mudando um pouco disso, vai melhorar também. Sim. Realmente. Muita coisa que a gente não para pra pensar. Acho que muitas pessoas que estão vendo aqui a live não tinham parado realmente para pensar em alguns aspectos que a gente está falando de trabalho, porque às vezes a gente entra nessa rotina, né? Que é tudo muito automático, a gente faz tudo e não para pensar que é difícil para alguém aquilo que é simples para mim, né? Então, e aí eu falei de rotina e lembrei, tem muito disso também quando a gente fala de autismo, todo mundo fala sobre rotina. Como é que é isso? Você tem esse apego à rotina? Como é que é? De um ponto de vista pessoal, sim, bastante até. Talvez não tanto assim em comparação a outras pessoas, né? Mas eu prezo por isso porque eu vejo que é o que garante saúde também, né? Em certa medida, assim. Quando as coisas mudam demais, você até se perde, não consegue desempenhar, né, qualitativamente. E como eu trabalho remoto, isso também é outra vantagem do trabalho remoto, eu consigo me programar e organizar os meus horários, né? E fazer tudo ali. Então, é uma coisa que eu prezo e que funciona muito bem. E dentro da rotina do podcast, também é uma coisa que eu tenho que considerar, né? Porque eu estou dentro de uma equipe de 9 pessoas. Geralmente eu organizo algumas etapas. Então eu tenho que colocar todas essas individualidades de todo mundo e encaixar o melhor de tudo ali. É um desafio, mas isso me ajudou a desenvolver flexibilidade também. O podcast, como produção, me ensinou muita coisa também. Realmente, deve ser uma experiência e tanto essa do podcast, né? E vocês também sempre têm convidados, então sempre estão lidando Uhum, com sim. várias É, pessoas. Em 2020, nós fizemos um recorde de convidados. Nós fizemos 70 episódios, né? E desses 70 episódios foram 58 convidados. Não é algo que a gente vai fazer em 2021. Em 2020 a gente quis fazer isso porque a gente queria entrevistar muita gente na comunidade, mas em 2021 a gente quer ter uma conversa mais entre nós, assim, ter menos convidados porque é realmente um desafio, assim. E a gente quer ter um ano também para, porque muita gente conheceu o Introvertendo ano passado, né? É, principalmente depois que a gente teve um destaque na Apple ali, né, saiu na lista dos melhores de 2020, muita gente conheceu depois disso. E a gente quer que o pessoal que está conhecendo o Introvertendo se aproxime um pouco mais da gente, porque são 10 pessoas já, né? Então a gente quer fazer uma coisa mais assim, mais individual. Mas eu lembrei agora que eu ia falar sobre acessibilidade no podcast, né, como exemplo da dificuldade de se implementar o que a gente chamaria de design universal, e eu quero trazer um exemplo prático, tá? Em 2020, nós começamos a implementar algumas ações do podcast que quem acompanha mais tempo percebeu que era de colocar transcrição de episódio no site, de colocar um plugin em Libras ali, né? E isso foi muito bom, assim, para o público, mas também não só para pessoas surdas, por exemplo, né? Primeiro que quando a gente fala em população surda, a gente está falando sobre várias pessoas, né? Então, Libras não é para todas as pessoas surdas, né? Tem pessoas surdas que usam implante coclear. Então, aí já tem a primeira questão, né? O podcast, enquanto formato, ele é um formato naturalmente excludente, no sentido de que ele é áudio. E por ele ser áudio, ele tem uma natureza de consumo que vai excluir uma certa parte das pessoas, que são pessoas surdas e também alguns autistas, né, que podem ter um pouco de dificuldade de processamento ali, de informação e etc. Então a transcrição já ajuda uma parte, mas a transcrição ela não é fiel à interação. Então aí você já tem uma barreira. O plugin em Libras, ele ajuda, mas ele também é um meio termo também, né? Então, assim, eu levo muito em consideração um conceito que tem lá na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que a gente chama de adaptação razoável. O que é? É justamente isso. Entendendo que dentro de um contexto não dá para você ser 100% acessível, você vai tentar um meio termo que vai pelo menos contemplar em parte aquilo que a pessoa com deficiência e as demais pessoas precisam naquele ambiente. Um exemplo muito prático. Quando a gente implantou transcrição, a gente colocou texto alternativo também nos posts do Instagram, né, e do Twitter e do Facebook, ali, de descrever as imagens,
a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte do podcast que ele é cego. E ele falou que ele se incomodava ao ouvir os episódios do Introvertendo, que a gente não se audiodescrevia, né? E não tinha passado pela minha cabeça isso. Só que, por outro lado, eu tinha uma tensão, que é o seguinte: muitos fãs de podcast, eles ouvem podcasts justamente na expectativa de imaginar como é a pessoa, mas de não acompanhá-la nas redes sociais. Então, assim, isso é muito comum. Eu mesmo ouço vários podcasts, nunca fui atrás das redes sociais para ver como é que é a pessoa fisicamente. E aí eu fiquei pensando, tá, se eu não audiodescrever, eu vou tirar a experiência de uma parte dessas pessoas, né? Pessoas cegas, etc. Se eu audiodescrever, eu vou tirar a experiência de uma parte dos fãs de podcast que não querem saber como eu sou fisicamente, por exemplo, né? Então, o que que eu fiz? Eu pedi para todos os integrantes do podcast gravarem uma audiodescrição padrão, falando como é que eles são fisicamente, e colocar no site. Então, assim, não resolve o problema, óbvio, né? A gente não implantou a audiodescrição em todos os episódios, até porque a gente já tinha mais de 115 episódios publicados naquele momento. Então, assim, a gente já teria defasado. Mas a gente colocou no site, tá 24 horas para acessar. Quem quiser ouvir a audiodescrição vai poder acessar. E as pessoas que ouvem o podcast e não querem saber como eu sou fisicamente vão continuar sem saber, né? Então, eu acho que isso é um exemplo do que a gente pode considerar como uma adaptação razoável, né, na questão de acessibilidade. E a gente vê o tanto que é complicado, né, a questão da acessibilidade, porque não é complicado no sentido pejorativo da palavra, né, mas no sentido de ser complexo. 2 anos, um podcast feito por pessoas com deficiência, mas que ainda não tinha compreendido, e acho que a gente ainda tem muito a aprender ainda sobre acessibilidade, então é um aprendizado diário, né? É porque, além de tudo, cada um é único. Então, para você conseguir abranger ao máximo ali, você tem que ir agregando aos pouquinhos. E acho que é assim. Tá tudo indo bem, aí vem alguém e fala, poxa, acho que vocês podiam fazer dessa forma. E aí vocês vão, bom, como é que a gente pode adaptar da melhor forma, usando o que essa pessoa falou para todo mundo? Então, isso é bem legal, né? Desse feedback realmente das pessoas para a gente poder ir agregando essas informações, né? E realmente aumentando aí essa parte da acessibilidade. Sim, e é engraçado, assim, essa questão de que muitas pessoas, talvez, elas fiquem pensando, né, como ser acessível, como ter as ferramentas para ser acessível. E eu penso que são 2 coisas importantes que a gente poderia resumir, né? A primeira coisa é ler, né? Literatura é importante, até para entender as diferenças da ideia de acessibilidade nas múltiplas áreas, mas também conversar com as pessoas com deficiência. Dentro da universidade tinha um caso, que é uma psicóloga que eu conhecia, que ela me disse que quando o aluno ingressava na universidade, e alguns professores chegavam desesperados dentro da acessibilidade, falando assim, eu recebi um aluno autista, recebi um aluno cego, etc. Como é que eu faço? E aí a recomendação conversa com essa pessoa. É uma pessoa, entendeu? Então, assim, se você quer saber o que a pessoa precisa, não chega com a fórmula pronta. Primeiro conversa, tenta entender o contexto, né? Tenta entender as questões das barreiras da sociedade. Tenta entender quais são as questões do indivíduo também, né? E a partir disso, a partir de você compreender o contexto, aí você elabora e você propõe, né? Mas tem muita gente que ainda tem medo de dar o primeiro passo, né? Que é conversar, que é e é essa a parte interação. mais tranquila, né? Se for ver, não é difícil. Como é que você começa? Poxa, é só conversar. É só chegar lá, perguntar. É o que a gente fala da acessibilidade atitudinal também, né? Acho que tá dentro disso. Você ter essa atitude acessível. E nada mais é do que começar perguntando para a pessoa como é ser tratada, como você pode ajudar, se você pode ajudar, se ela gostaria da sua ajuda. Então, acho que esses aspectos são muito importantes da gente pensar também, né? Da gente poder olhar para o próximo dessa forma. Sim, com certeza. Você falou tudo, eu não tenho nem o que acrescentar. E mais um assunto para a gente tratar aí da acessibilidade nesses relacionamentos pessoais. Isso, então, a gente tem uma concepção sobre o autismo, né, que eu já disse aqui, que um dos domínios é a dificuldade de interação social e de comunicação. Então, esse é um ponto muito importante, assim, se a gente quer falar de acessibilidade no autismo, a gente não pode deixar de lado a questão das relações interpessoais. A gente pode entender, né, que diante das dificuldades que alguns autistas têm,
algumas intervenções, a terapias, né, são importantes para desenvolver habilidades sociais, e isso até para casos extremamente leves como eu, assim, né? Sempre tem skills sociais que a gente pode desenvolver. Mas tem uma parte também que diz respeito às outras pessoas, né? Porque não adianta de nada, né? Você só dizer que a pessoa com deficiência tem que mudar, né? Inclusive, essa é uma discussão longa na deficiência desde a década de 80, né? Porque a gente via a deficiência como uma lesão, então o sujeito ele tinha que ser consertado, até ele alcançar um padrão de normalidade, né? E aí os estudiosos da deficiência, eles literalmente rompem com essa visão e partem do contrário, né? Começam a pensar a deficiência a partir das barreiras da sociedade. Hoje a gente tem uma compreensão sobre deficiência bastante complexa, são várias correntes que pensam deficiência, etc. Mas pelo menos eu acho que de uma forma majoritária, muitas pessoas entendem que a questão da deficiência ela diz respeito ao indivíduo, mas também às questões do ambiente. Então, se a gente fala de autismo como uma deficiência psicossocial, a gente tem que entender que o sujeito ele pode mudar em alguns contextos, ele pode aprender e as outras pessoas também. E eu quero trazer uma questão que é muito cara, que eu vejo para alguns autistas adultos, né? Principalmente se você consultar grupos e etc., que são a questão das interações sociais com a família, com amigos e com a parte amorosa, né? Com a família aqui, eu até já falei um pouco, né, que tem essa questão de relação com a família talvez nunca entendeu bem a deficiência da pessoa, né? Até compreender que isso tem um nome, que isso não é frescura, que isso não é lerdeza, alguma coisa assim. A questão das amizades, que é um pouco mais complicado, né? Porque isso diz respeito ao outro e a leitura social que as pessoas têm, né, de pessoas autistas não necessariamente é uma leitura positiva. Até a pessoa entender que, é igual aquela metáfora, né? Até entender que focinho de porco na tomada, a pessoa já se envolveu em tantas situações desagradáveis que as outras pessoas já tomaram raiva, já tomaram ódio, então é uma situação complicada. E eu quero focar na questão amorosa, porque é uma queixa também de muitos autistas, né? De não conseguirem relacionamentos, né? De não terem interações a dois, etc. Que é algo muito interessante, e aí eu vou abrir um pouco mais no contexto das deficiências gerais, tá? As pessoas cegas costumam reclamar que aplicativos como o Tinder, por exemplo, não tem descrição de imagem. Como é que você vai interagir dentro de um aplicativo que ele é puramente visual, né, em certa medida? Como é que você vai sair com pessoas com uma experiência de aplicativo desse jeito? Sendo que ele é o aplicativo mais usado, né? Tem cidades que, enfim, as pessoas vão ter mais encontros nesse sentido. E aí eu parto do pressuposto também de que um aplicativo como o Tinder, que ele é pautado na interação social ali, no flerte, etc., também isso é difícil também para pessoas autistas, né? Então, assim, eu conheço, eu tenho um conhecido que ele teve uma história muito triste, ele me contou isso há muitos anos. Foi o seguinte, ele criou uma conta do Tinder, ele saiu com uma menina, certo? Eles tiveram um encontro, etc. Aparentemente normal. Quando ele chegou em casa, ela tinha bloqueado ele em todas as redes sociais. Por quê? Por causa das características do autismo. Por causa disso que a gente chama de estigmas, estereotipias, etc. Ela ficou assustada. E, enfim, assim, essas redes, essas plataformas, né, que ajudam muitas pessoas a conhecer novas pessoas, podem acabar sendo um vetor de sofrimento, né? Porque você imagina, a pessoa tem o déficit a vida inteira. Aí ela encontra uma plataforma digital que ela, né, pode ali finalmente. E ela passa por essas situações repetidas vezes, é muito complicado. E eu vejo muitas pessoas com deficiência queixando disso, assim, do quanto que elas são estigmatizadas dentro desses aplicativos, por elas não terem um corpo padrão ou por não terem um comportamento padrão, né, no caso dos autistas. E aí tem uma discussão que eu não domino tanto, tá? Mas tem uma ativista autista aqui do Brasil que está estudando isso e que está desenvolvendo uma pesquisa legal sobre isso. Eu vou aprender isso à medida que ela apresentar a dissertação ainda, que é a Sofia Mendonça, do Mundo Autista. E dentro da área que ela estuda tem um conceito chamado de acessibilidade amorosa, né? E aí ela trabalha um pouco disso. E eu acho muito interessante, assim. Então, quando a gente foi fazer a live, né, eu fiquei com isso na cabeça, assim, de pensar também de que as pessoas autistas são pessoas no sentido inteiro. E falar isso não é chover no molhado, assim. Quer dizer, em tese é chover no molhado, né? Porque a gente entende que autistas são seres humanos. Mas no dia a dia, no comportamento das pessoas, na forma como elas interagem, né, com autistas desde crianças ou até mais adultos, a gente vê que as pessoas não têm isso muito prático, sabe? De não ver essas pessoas como pessoas que querem e podem ser amadas,
como pessoas que querem e podem ter atividades no mercado de trabalho, pessoas que querem e podem ter uma relação com a família, que podem e querem desenvolver talvez uma atividade até dentro da escola, como professores futuramente. Então, assim, existe muito ainda a ser feito, né, nesse sentido. E eu não tenho uma resposta pronta, né? Mas eu espero muito que agora, a comunidade do autismo, pelo menos nos últimos 7 anos, tem tido uma participação muito maior de autistas, né? Muitos autistas adultos têm sido diagnosticados, têm ingressado na comunidade, levantado alguns temas como esses para debate. E eu espero muito que daqui a 10 anos, quando a gente entrar numa nova década, a gente tenha isso melhor, o personalizado. E eu quero trazer um exemplo aqui que eu lembrei agora, que é a série Amor no Espectro, Ah, eu ia que comentar sobre ela. foi lançada na Austrália em 2019 e distribuída no mundo pela Netflix em 2020, que é uma série que aborda muito isso, né? Que em tese, assim, eu vejo que o plot, né, de Amor no Espectro são pessoas que querem amar e querem ser amadas pelo que elas são. E são pessoas que vão ter ali o processo, né, de flerte, de interação, é difícil para todo mundo, né? Mas imagina para uma pessoa autista que tem uma dificuldade substancial. Então, eu entendo que, assim, isso tem que ser mais debatido, assim, né? De uma forma significativa, porque é um ponto muito importante do autismo na vida adulta. E eu queria comentar uma coisa também, que é o seguinte, quando a gente fala de acessibilidade, muita gente pensa em tecnologia, né? Em coisas assim super complexas, super caras. E a gente fez um episódio no podcast ano passado chamado Acessibilidade na Internet, de pensar essas coisas que até a gente fez, transcrição e etc., que são ferramentas de acessibilidade, mas também de falar um pouco, uma coisa que o William, que foi uma das pessoas que participou do episódio, falou que ficou muito marcado em mim, é que existem tecnologias assistivas que as pessoas não interpretam como tecnologia assistiva, que são extremamente simples e extremamente eficazes, como, por exemplo, o óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva. Se eu tirar o óculos aqui, eu não consigo fazer metade das coisas que eu faço no dia a dia. Mas é uma tecnologia barata, simples e que funciona, né? Então, também é uma coisa muito importante, né? Ser discutida em acessibilidade. E você tem muito mais domínio sobre isso do que eu. Não, você falou tanta coisa importante que, nossa, minha cabeça pensou em 1 milhão de coisas. Mas, voltando um pouco, você falou da série, enquanto você estava falando dos relacionamentos, eu fui pensando muito, eu adorei a série. Porque trouxe para perto, porque isso não era uma realidade que eu tinha. Eu não sabia disso, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu assisti e falei, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessas dificuldades poxa, você falou muito da pessoa querer, da pessoa poder, de olhar para a pessoa como pessoa. E aí me veio até o termo, né? De pessoa com deficiência. Por que ele é usado? Porque sempre a pessoa vem antes da deficiência. Então, acho que muito do que você falou é da gente conseguir olhar para a pessoa como pessoa. E as características dela, diferentes da minha, diferente da sua, diferente de todos nós, né? Que fazem a gente ser a gente. Então, acho que muito do que você falou, eu pensei nisso, nesse aspecto da gente conseguir olhar realmente para as pessoas como pessoas. E as pessoas têm dificuldade em vários aspectos, nas interações amorosas, nas amizades. Então, acho que mais um ponto para a gente pensar. Sim, com certeza. E, assim, tem uma discussão dentro da deficiência, né? Do pessoa com deficiência ou pessoa deficiente, como tem pessoa com autismo e pessoas autistas. Algumas pessoas com deficiência, elas vão defender de que a deficiência ela está intrinsecamente ligada à identidade dessa pessoa, né? Eu particularmente, eu não diria que eu sou indiferente a essa discussão. Acho que é uma discussão importante, assim, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, de você olhar a pessoa com deficiência ou pessoa autista, né, ou pessoa com autismo, como um sujeito completo, como uma pessoa completa, né? E o autismo faz parte disso, né? No meu caso, por exemplo, eu costumo usar a pessoa autista por um costume também, porque eu vejo que a maioria dos autistas gostam, né, dessa forma, e eu uso, mas enfim, né? Só para dizer mesmo que é uma longa discussão disso, mas que no fundo, todos convergem para a mesma questão, né? De que olhar a pessoa com deficiência como alguém completo, né? Não como alguém que está em falta, como alguém que está quebrado ou que não está íntegro, né? A deficiência faz parte da nossa existência. É isso, eu acho que você falou tudo.
Não sei se você tem mais alguma coisa para pontuar que a gente deixou de falar. Nossa, a gente falou tanta coisa, né? Assim, o tempo tá perto do final, mas eu só queria mesmo reforçar, então, que a discussão sobre acessibilidade ela é muito complexa, a gente tem que ler, estudar muito e principalmente conversar com as pessoas com deficiência e conversar com pessoas com deficiência no geral, né? Então, assim, a gente participa da comunidade do autismo, a gente está mais entre autistas, você imagina que você se relaciona com muitas outras pessoas com deficiência, mas eu, por exemplo, e algumas pessoas que talvez estejam assistindo, estão hoje mais focadas no universo do autismo, né? E a gente precisa começar a dialogar mais com outros públicos com deficiência, porque as ações de acessibilidade que a gente dá para autistas também funcionam para outras pessoas, como também não funcionam para outras. Então, para a gente entender a acessibilidade, não dá para a gente focar só no autismo também, né? Não, tem que pensar em todo mundo, né? Tem que ser Sim, bem. É um assunto amplo e acho que também a gente tem que ter esse olhar. Às vezes, que nem você falou, você está inteirado mais nessa parte do autismo, mas é legal também ter essa relação com as outras deficiências. Porque tem essa troca, né? Do que você faz, pode ser fácil para um, mas para o outro não. Então, acho que essa troca é muito importante. sim, com certeza, com certeza. Mas é isso. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação, por tudo que você falou, do seu conhecimento. Tem muita coisa, acho que dá até para fazer outras lives com assuntos mais focados, assim, quem É realmente vai bastante assunto. falar. Eu queria agradecer muito, Giovana, e quem acompanha o Introvertendo, né, tá assistindo e não te segue, para seguir também, eu acho que é legal reforçar isso. E eu queria aproveitar também para poder falar que o Introvertendo tá numa fase de férias agora, a gente não tá numa produção frequente, porque a gente está numa fase de descanso. Na verdade, não é descanso, a gente está trabalhando muito para retornar com toda a força. Mas a gente está publicando um episódio a cada 2 semanas. Então, essa sexta tem um episódio sobre autismo no ensino superior, que é uma palestra que eu dei junto com o William ano passado, que a gente fala muito de acessibilidade. Então, reforço para quem quiser, né, conferir para conferir sexta-feira. E que a gente vai voltar com toda a força aí em breve e para as pessoas continuarem acompanhando tanto eu quanto você também, Giovana, e o seu conteúdo sobre acessibilidade. Não, e para quem não conhece, eu super indico, porque eu comecei a assistir vocês no meio pro final do ano passado, e assim, eu viajo para chegar na minha cidade onde eu trabalho, e eu vou escutando vocês o caminho inteiro e eu Ah, aprendo que muito. legal. Então, eu indico para todo mundo, sigam e escutem, porque é incrível, muito aprendizado junto. Parabéns! Ah, eu fico vermelho aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que participou, que assistiu a gente. E em breve a gente faz uma outra. Com certeza. Alguém perguntou se vai ficar salva. Vai ficar A salvo. Giovana vai salvar e você permite eu colocar também no YouTube do Introvertendo? Quem salva as Pode lives lá colocar. também. Então vai estar ficar salvo nos dois lugares aí, vocês assistem onde Sim. vocês quiserem. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que a gente não falou, também eu tô super aberta e acredito que você também, para a gente estar respondendo depois. Sim, com certeza. Só marcar o Introvertendo. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Thiago, mais uma vez. E uma ótima Eu noite que para você. agradeço. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Até. Tchau.